Então hoje a igreja celebra Santa Marta. Nós escutamos esse relato do Evangelho sobre a ressurreição de Lázaro, que é um relato muito surpreendente, por dois lados. Primeiro, Jesus é uma pessoa muito humana, pessoa cheia de compaixão, como diz a carta aos Hebreus, né? Ele foi semelhante a nós em tudo, menos no pecado. Porque muitas vezes a gente fica meditando, refletindo, pensando muito no Cristo da fé, o Cristo lá em cima, né? E esquece do Jesus que viveu em Nazaré, sofreu terrivelmente, teve sono, teve sede, teve fome, chorou, como é a sequência do Evangelho de hoje, onde, se a gente for continuar lendo, a gente percebe que fala que claramente Jesus chorou a morte de Lázaro. Então, uma pessoa muito humana, tão humana, só mesmo sendo Deus, mesmo sendo um ser divino. E Jesus nos ensina também, nesse ser humano, a questão da amizade, né? Ele era amigo no Evangelho de hoje, de Marta, de Maria e de Lázaro. Sempre que Jesus ia em Jerusalém, ele sempre passava na casa dessa família, que ficava em Betânia, que é pertinho de Jerusalém, fica nas periferias, né, de Jerusalém, Betânia. Então ele sempre passava lá. E tem outra passagem no Evangelho de Lucas, que fala que Maria, quando ficava aos pés de Jesus, né, rezando, contemplando, escutando a palavra de Deus, Marta estava lá, né, com seus afazeres. Não falo o que estava fazendo, mas provavelmente, né, estava fazendo alguma coisa, pensando em acolher bem a Jesus. Vamos pensar na nossa linguagem, nos nossos dias, né? Talvez um pão de queijo, um franguinho caipira, né? Quem sabe, né? Pensando nos nossos dias. Mas com certeza, o que Marta estava fazendo era com amor. Porque eles amavam Jesus, como Jesus amava eles. Então isso é que é importante. Tudo que a gente for fazer, devemos colocar uma pitada de amor, né? Uma gota de amor. Como dizia o saudoso bispo Dom Helder Câmara, nós devemos ter o coração de Maria e as mãos de Marta. Trabalhar, praticar a missão com muito amor, com muito carinho, com muita devoção. E nos ensina também a questão da visita. Agora nós estamos nesse tempo, né, que está muito difícil a questão de visita, mas devido a essa pandemia. Mas antes e depois que acabar, que com a graça de Deus logo, logo acabará, devemos praticar a questão da visita. Como é bom visitar alguém, receber uma visita, né? Conversar, bater um papo saudável. Isso vai reforçando os laços de amizade. Então isso é que Jesus nos pede, como diz na primeira leitura, né? Fazer tudo com amor. Porque Deus nos amou primeiro e assim devemos, como Deus nos amou, também amar ao próximo, como Deus nos ama. Esse é o primeiro lado, né, desse relato surpreendente. O segundo lado, é esse convite forte para acreditar em Deus. Eu vou ler de novo, né? Lázaro tinha morrido já fazia 4 dias que ele estava sepultado. E Jesus chegou lá, Marta foi contar para ele, né, o que tinha acontecido.
mas falou para ele, né? Eu sei que ele vai ressuscitar. Aí Jesus responde: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E aquele que vive, crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Olha que convite. Como fazemos para todos nós hoje. Nós cremos nisso? Nesse Deus que é vida, vida eterna? Nós temos medo, né, de falar sobre morte. Às vezes a gente não quer conversar, não quer pensar, né, não quer falar sobre a questão da morte. Porque a morte abala, a morte é como que inconsolável, né? Às vezes a gente vai ter num velório, uma coisa assim, às vezes não sabe nem o que falar, né? Não precisa falar nada. É só a pessoa perceber que tem ali um ombro amigo, uma pessoa amiga ao seu lado, dando força, nem que seja no pensamento, na oração, na fé. Então isso é que nós devemos acreditar, na ressurreição. A morte não é a última palavra, é a penúltima. A última palavra é ressurreição, é vida eterna. Então devemos conversar sobre a morte, porque é a coisa mais certa que tem. Todos nós vamos passar por ela. Lázaro passou, Maria passou, morreu, o próprio Jesus morreu, mas venceu a morte. Então a morte não é o fim, é uma passagem. É nisso que nós somos convidados a acreditar, a crer. E devemos lutar sempre para que a morte não nos faça sofrer tanto, né? E a gente tem um desejo insaciável sobre da vida. Que bom é isso, né? A gente faz aí todo dia, né? Uma vez por ano, com certeza, fazendo um check-up, né? Indo no médico, fazendo os exames, fazendo exercícios, né? Fazendo dieta, tudo isso faz parte da busca da saúde, para que não soframos tanto com a morte. Então isso é que nós temos que ter essa certeza. A morte existe, mas não é o fim. É uma passagem para a vida eterna. São Francisco chegou a chamar a morte de irmã morte, porque ele tinha certeza, tinha a fé que é ela que nos leva para o encontro definitivo com Deus. Por isso ele recebeu a irmã morte cantando. Isso é fé. Nós somos convidados a ter. E diante da morte, Jesus nos ensina duas posturas, como ele fez. Primeiro, Jesus chorou. Então, às vezes a gente tem medo de chorar, né? Ou tem vergonha de chorar. Não, chore. Vivencie o luto. Saudade, nós temos saudade daquilo que amamos. Esse que a morte traz para nós, né? Saudade daquele ente querido que já partiu para a casa do Pai. Então, saudade tem esse sentimento bom. É um sentimento dolorido, não resta dúvida, mas ao mesmo tempo é bom. Dos bate-papos, das conversas, das visitas, né? Ver um retrato, lembrar de coisas boas, né? O que não é bom, a gente procura esquecer logo. Mas aquilo que é bom, a gente quer lembrar sempre. Então essa é a primeira atitude diante da morte. O chorar. Vivenciar o luto. E a segunda atitude, a segunda postura é crer. Crer em Deus Pai. E isso Jesus tinha essa fé inabalável em Deus Pai. Por isso ele pediu a ressurreição de Lázaro e foi atendido. Apesar de já ter 4 dias, né, que Lázaro tinha sido sepultado, mas
ressuscitou. É a fé de Jesus no Pai, que nós somos convidados a ter essa fé em Deus, como Marta teve, porque depois de Jesus ter convidado ela, crês isto? O que Marta respondeu? Deu sua profissão de fé. Sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que é o mundo. Que o Espírito Santo nos dê força para que possamos também crer na vida eterna, crer em Deus. Por isso, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos fazer a Deus agora, muita fé, com